aqui com Marcos Gladstone. Ele é pastor, ele é casado com outro homem e ele é fundador de uma denominação evangélica, a Igreja Cristã Contemporânea, ICC, que aceita a homossexualidade. Pastor Marcos Gladstone, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. Um abraço para os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada, igualmente, pastor. Bom, chama a atenção o pastor homossexual, né? Já que os preceitos tradicionalmente usados pelas religiões, tanto a católica quanto a evangélica, condenam a prática homossexual. O senhor tentou participar de outras igrejas antes de decidir fundar a sua própria igreja? Sim, na verdade, eu era, já era evangélico já desde a minha adolescência. Vivi, eu acho que os conflitos, que todo adolescente gay vive dentro de uma igreja, principalmente pelo fato delas não entenderem o que é a homossexualidade, não se preocupar em discernir o que as escrituras, a Bíblia, realmente trata sobre esse assunto, então a gente fazendo uma releitura dessas passagens, se explicando, vendo os textos originais, a gente observa que a Bíblia, de fato, nunca condenou a homossexualidade, Isso foi entendendo essas coisas, vendo que realmente eram erros de tradução, teologias maliciosas, para afastar os homossexuais. E aí a gente percebeu que a gente podia viver, sim, um evangelho dentro de uma igreja. Entendi. Quer dizer, vocês não identificam na Bíblia nenhuma menção que condene a prática homossexual. Mas a Bíblia não faz menção a homens e mulheres exclusivamente, Quer dizer, a relação sexual para a procriação. Isso poderia gerar uma interpretação de que a prática homossexual, então, seria contra os preceitos divinos? Entendi. Assim, na verdade, a Bíblia, ela não é contra um ato de amor, todo ato que é feito em amor, em fidelidade, sendo entre duas pessoas, ela não tem condenação nenhuma. O que ela condena é a prática de promiscuidade, tanto para homoafetivos como para heterossexuais também. E também, na questão da procriação, isso é uma inverdade. Por quê? Porque se você observar bem, os casais podem se casar e desejar não ter filhos. E isso não é pecado, Um casal até mesmo heterossexual. E aí a gente também hoje estudando, vendo a questão da homossexualidade e hoje a relação entre as duas pessoas, hoje já é possível ter uma união estável, conviver como família, isso é garantido pelo direito de ser uma família, inclusive adotar, crianças. E aí a gente vem a recuperar crianças, ajudar, dar uma família a crianças que foram abandonadas por heterossexuais. Esse é o nosso caso. Eu e meu companheiro, o pastor Fábio, nós temos hoje dois meninos adotados que é fruto de uma adoção conjunta nossa, e eles foram abandonados por heterossexuais, E a gente vem dar uma família para ele, vem dar uma vida com decência, dar uma vida com uma igreja, onde eles possam ser acolhidos também. Certo. Bom, pastor, o senhor disse que já frequentava uma igreja evangélica desde adolescente e que tinha um conflito muito grande pelo fato de ser homossexual e a igreja condenar. Mas o senhor já tinha consciência de que era homossexual ou justamente o conflito era maior ainda para identificar a homossexualidade num ambiente de condenação? O que acontece, a homossexualidade ela já é inerente a nós, Quando nascemos, o cérebro já é algo já que vem ali feito já dentro do cérebro e isso começa a se aflorar na parte da adolescência, E aí a gente começa a viver alguns conflitos, Por que eu sou diferente dos outros? Não entende que algumas pessoas também vivem este mesmo conflito. E eu, por exemplo, na verdade, eu pensava que só eu tinha aquilo, só eu que vivia aquela questão. Mas, na verdade, hoje é uma parcela, é lógico que é uma minoria, e vai continuar sendo. Deus fez os homossexuais para serem minorias mesmo, Não para ser a maioria, eu acho que até é um jeito de Deus ajudar a gente a reparar a sociedade, até mesmo erros que hoje nós vemos em relação às famílias, filhos que são abandonados, essas coisas todas. E quando a gente começa a observar, a Bíblia, Deus, o Deus que é amor, como é que Deus poderia ser contra um ato de amor, de fidelidade, um casamento, entre duas pessoas que se amam? O amor, a palavra de Deus diz assim, contra o amor não há lei. Então não haveria uma lei contra o amor na Bíblia. Bom, Marcos Gladstone, que é pastor,
casado com outro homem, fundou uma denominação evangélica que aceita a homossexualidade, que é a Igreja Cristã Contemporânea, ICC. Isso eu já disse aqui que na Bíblia não há menção direta aos homossexuais, portanto não há nenhuma condenação, que a condenação que a gente observa é uma interpretação equivocada da Bíblia, e alguns ouvintes já estão se manifestando, viu, pastor? O Eduardo diz aqui que esses princípios fogem do que está na Bíblia. Tem um outro ouvinte aqui no Twitter dizendo que sugiro a leitura de Romanos, capítulo 1, que trata das relações homossexuais. Uhum. Tem alguma menção direta? Na verdade, Romanos não trata de relações homossexuais. Ela trata da perversão de um império, né? A gente, quando estuda a Bíblia, né, eu sou teólogo também, sou advogado, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que fazer uma leitura crítico-histórica, né? A quem o texto estava se referindo. E quando a gente olha para Roma, né, a carta aos romanos, né, para Roma, nos tempos do Império Romano, nos tempos em quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, a gente vê um império totalmente corrompido, relações sexuais, né, assim, na época era Calígula que estava imperando naquela época em que Paulo escreve. Então Calígula corrompeu todo o império com prostituição, né, a gente conhece a história dele, sabe que ele tinha relações com a mãe, com parentes, com homem, com mulher, né, com animais, não é assim? Isso sim são relações abomináveis, né, perante Deus, né, porque foge a questão da criatura, do amor, né, de Deus, né, assim, do amor entre duas pessoas adultas, né. Nós, por exemplo, somos totalmente contra a pedofilia, mas por que não o amor entre duas pessoas do mesmo sexo, que são adultas, que se amam, não é assim? Eu acho que a gente deveria entender que Deus, né, vê isso, né, e o que a gente fala sobre a questão da orientação sexual é que um homossexual nasce homossexual assim como nascem canhotos, nascem pessoas brancas, nascem pessoas negras, nascem loiros, então é uma constituição da pessoa. Não é uma opção e também não é algo que possa ser revertido, né, como alguma tese aí defende, né? O que a pessoa pode fazer e o que às vezes as igrejas falam, né, que a pessoa deixou de ser homossexual. Ela nunca deixou porque o sentimento continua lá dentro, né? Se o sentimento está dentro da pessoa, como é que ela deixou de ser, né? Não é o fato dela não praticar com alguém que ela vai deixar de ser homoafetiva. Ela vai, no máximo, reprimir, né? Exatamente, ela reprime aquele sentimento, mas qualquer hora explode, não é? E fica aí muito... a gente começa a ver escândalos, né, assim, principalmente nos Estados Unidos, pessoas que trabalham com questão de reversão, né, pastores e membros lá acabam dando depois, assim, até mau testemunho, né, que falavam que eram, depois deixaram de ser, né, assim, é o que a gente fala de ex-gay, né, era gay, depois deixou de ser, depois voltou a ser, né, como é que pode isso? Né? Pastor, o Eduardo diz o seguinte, que a igreja condena a prática homossexual, mas não os homossexuais. E aí eu vou fazer a pergunta, então, da sua experiência pessoal nas igrejas, né? Uhum. Antes de fundar a sua própria igreja, o senhor, pessoalmente, se sentia discriminado por ser homossexual? Assim, é uma coisa, eu não posso dizer discriminado, porque eu nunca, até esse tempo, eu nunca cheguei a ser excluído da igreja por conta da minha orientação sexual, porque eu era também ainda bem novo, né? Mas eu posso falar no sentido de não estar completo, né? Porque eu amava a Deus, né? E ao mesmo tempo eu vi um sentimento de condenação, por que Deus me fez assim e eu não posso ser quem eu sou. Então eu acabava vivendo aquele conflito, né? Deus é amor, né? Deus é proliforme, a gente vê aí nas florestas cores de flores de todos os tipos, nós vemos gostos para todos os tipos de alimento, né, assim, e porque Deus também não variou um pouquinho na questão da orientação sexual, porque a gente não pode entender isso como um plano, como um projeto de Deus também na vida das pessoas, né? Se a gente deixar, né, assim, o preconceito, né, o preconceito, né, de lado, e entender a pessoa como Jesus, né, entendeu? Jesus, ele amou a todas as pessoas, Jesus, ele acolheu o leproso, né, tinha que ficar longe, Jesus abraçou aquelas pessoas que viviam em pecado, tinham que ficar longe, Jesus atraiu, deu uma nova vida para eles. E por que não? Jesus não acolheria, não amaria também
os homossexuais que vivem dentro de uma relação tão bonita, né, de amor, de fidelidade. E na igreja contemporânea, nós estimulamos muito isso, né? Nós temos encontros para casais homoafetivos, nós ensinamos, né, assim, quer viver uma vida de amor e de fidelidade, e nós jamais abandonaríamos a eles, né, porque Jesus não faria isso, né? Todo mundo, né, Jesus, a gente vê na história dos evangelhos, Jesus sempre acolhendo as minorias. E se Jesus vivesse hoje em nosso mundo, certamente uma minoria que ele estaria acolhendo com todo prazer, e a gente veria muito isso, seria a questão dos homoafetivos. Pastor, a Igreja Cristã Contemporânea é exclusiva para homossexuais? Não, ela não é para homossexuais apenas, né? Nós temos casais heterossexuais, nós temos parentes de famílias heterossexuais, e é lógico, nós temos nossos filhos, né? Em nossa igreja temos muitos casais que possuem filhos adotados, e também frutos de outras relações, que também são heterossexuais, né? Mas a grande maioria, eu posso dizer que são feitas, a nossa membresia é feita de homossexuais. Por quê? Porque as outras igrejas não aceitam, né? E aí a gente até vê o crescimento da igreja contemporânea, vem até mesmo por isso, né? Hoje nós temos já aí 6 igrejas no Rio de Janeiro, temos igrejas em Belo Horizonte, temos igreja agora em São Paulo, a gente está abrindo nossa filial aqui em São Paulo, uma igreja grande para comportar o número de homoafetivos que tem aqui nesse estado. Certo. Bom, eu imagino que quando fala-se em homossexualidade, muitas pessoas podem associar, como aliás o senhor mesmo falou, né, quando faz a referência a Roma, a promiscuidade. O senhor várias vezes aqui falou de um relacionamento entre duas pessoas, do amor, da fidelidade. Várias vezes o senhor falou aqui em fidelidade. A Igreja Cristã Contemporânea, quer dizer, tem princípios morais, assim como outras igrejas, para as relações afetivas? Sim, o que a gente fala é que a Igreja Contemporânea não é diferente de nenhuma outra igreja evangélica, a não ser em entender que a orientação sexual é uma coisa normal, é parte do indivíduo, não é? Então, as outras questões, assim, de amor, de construir um casamento, né, de viver uma relação a dois, isso são questões, são dogmas também da Igreja Contemporânea. Bom, o nosso ouvinte, o Rui, pergunta se o senhor também estudou os documentos apócrifos. Eu estudei teologia, né, assim, eu sou pós-graduado em teologia na Bennett, é uma universidade metodista, né, assim, então eu estudei, assim, todo o material, o conteúdo da Bíblia, já li a Bíblia dezenas de vezes, é o livro que eu mais amo na vida, não é assim? E, inclusive, eu sei que é difícil, às vezes, a pessoa, em alguns minutos, poder explicar tudo, né? Mas em nosso site, que é igrejacontemporanea.com.br, lá tem um link chamado Homossexualidade. E nesse link nós temos várias explicações sobre a questão da homoafetividade, por que a Bíblia não condena. Explicamos também esses textos que usam para condenar os homossexuais. Então, acaba ficando bem claro, né? Isso ajuda muito os ouvintes, né? Os ouvintes que quiserem podem acessar a nossa página e ter maiores esclarecimentos, né? Bom, Gesiel, tem várias manifestações de ouvintes aqui, pastor. O Gesiel, muitas de apoio, outras achando que é um absurdo, enfim, aqui as opiniões bem divididas. O Gesiel diz o seguinte, que Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, justamente por causa da prática homossexual. Isso é aquela interpretação que o senhor se referia antes? Pois é, na verdade a questão de Sodoma e Gomorra, se a gente estuda o texto, a gente vai ver que não tinha nada a ver com a questão da homossexualidade. Qual é o conceito de homossexualidade? Né? Uma pessoa amar outra pessoa e gostar. Né? O que aconteceu naquela cidade, aquelas 2 cidades, foram que quando os anjos foram anunciar, né, a destruição já estava decretada, os cidadãos, né, daquela cidade chamaram, né, quiseram abusar sexualmente deles, né? Isso não tem nada a ver com questão de orientação sexual, isso tem a ver com um abuso sexual. Na verdade, é uma prática que acontecia muito no Oriente em relação a visitantes, a estrangeiros. Por quê? Porque havia um medo muito grande de invasão, e uma forma de inibir isso era a questão do abuso sexual, da humilhação a pessoas que pudessem, né, assim, parecer um perigo para aquela cidade, né? Então não tem nada a ver com a questão da orientação sexual. Em Sodoma e Gomorra foram destruídas, diz o texto de Ezequiel, por conta do seu egoísmo, por conta do abuso sexual mesmo, né? E como é que pode uma cidade
né, ser toda construída de homossexuais, né? Tinham famílias lá, tanto é que a família de Ló estava lá, né? A mulher de Ló queria ficar na cidade, criar as filhas dela lá, então como é que ela ia criar uma cidade apenas de homossexuais, né? Então, na verdade, se a gente entender um pouquinho, se a gente abrir um pouquinho a mente para estudar, né, se ter uma visão teológica, crítico-histórica do tema, né, assim, daquela cidade, da destruição, a gente vai ver que não tem nada a ver com a questão da relação homoafetiva. Pastor, eu tenho que fazer uma interrupção para o repórter CBN. Podemos retomar nossa entrevista em 2 minutinhos? Porque tem várias manifestações de ouvinte aqui. Tá e bom. eu gostaria que o senhor respondesse. Tá, eu continuo tentando. Muito obrigada. O pastor Marcos Gladstone conosco. Ele é casado com outro homem. E ele fundou uma denominação evangélica, a Igreja Cristã Contemporânea, ICC, que aceita a homossexualidade. Nós vamos então fazer aqui o repórter CBN e retomamos a nossa entrevista. Repórter CBN. Sábado, 6 de abril de 2013, o teto de uma agência do Banco Bradesco em São Vicente, no litoral de São Paulo, desabou na manhã de hoje e deixou 6 pessoas feridas. Funcionários realizavam um trabalho de manutenção no telhado quando aconteceu o acidente. O local foi isolado pela Polícia Militar. Os feridos são clientes que estavam utilizando os caixas eletrônicos. Os funcionários não ficaram machucados. O ministro Celso de Mello concluiu na noite de ontem a revisão de seu voto do processo do mensalão. O ministro vai liberar formalmente o material na segunda-feira. Depois de receber o voto de Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal publicará o acórdão do julgamento. A expectativa é de que a publicação ocorra até 3 dias após o recebimento. O julgamento do mensalão condenou 25 pessoas por envolvimento no esquema de compra de votos no Congresso no primeiro governo Lula. O ex-presidente sul-africano, Nelson Mandela, de 94 anos, recebeu alta após ficar 9 dias internado para tratar uma pneumonia. Mandela já foi internado 3 vezes desde dezembro para tratar de problemas pulmonares. O governo da Itália aprovou um decreto que prevê o pagamento de cerca de 40 bilhões de euros de dívidas do Estado com empresas privadas. O pagamento será feito ao longo dos próximos 12 meses. O decreto é destinado a fornecer liquidez para empresas com pouco dinheiro. A Itália passa por sua pior recessão em 20 anos. Trabalhadores sul-coreanos foram impedidos neste sábado de atravessar a fronteira rumo ao Parque Fabril, instalado na Coreia do Norte. 4 indústrias pararam de operar desde o início das ameaças de ataques de Pyongyang nas últimas semanas. No horário de Brasília, 12h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E nós voltamos a conversar com o pastor Marcos Gladstone. Ele é homossexual, é casado com outro homem, pai de 2 filhos adotivos, e ele é fundador de uma denominação evangélica que é a Igreja Cristã Contemporânea, ICC, que justamente aceita homossexuais. E vários ouvintes, pastor, estão se manifestando. O senhor diz que na Bíblia não há nenhuma condenação à prática homossexual, que essa condenação das igrejas se deve a uma interpretação equivocada, na sua opinião, a respeito da Bíblia. Nós temos aqui alguns ouvintes manifestando. O Márcio diz o seguinte: como o senhor interpreta, aliás, o pastor que é teólogo também, como o senhor interpreta a frase de Cristo que diz renuncia-se a si mesmo, e a outra frase, vai e não peque mais? Então, antes de mais nada, parte-se do pressuposto que a prática homossexual é um pecado, né? Pois é, se a gente olha a prática homoafetiva como um pecado, aí sim a gente teria que renunciar. Mas o que acontece é que a prática homossexual não é prática homossexual, a homossexualidade, porque não é uma prática, é o que a pessoa não é pecado, né? Se fosse pecado, teria que se renunciar. Mas como não é doença, não é pecado, não é abominável, não é sujo, né? Assim, não é feio, né? A gente não tem que renunciar a isso. Tem que se renunciar sim ao pecado. Então, eu como homossexual, eu tenho que ser fiel, eu tenho que buscar viver uma vida nos padrões, né, assim, que o Senhor Jesus ensinou. Eu tenho que viver uma vida lutando contra o pecado, né, a mentira, o egoísmo, né, a falta de amor, né, assim. Então tudo isso eu tenho que renunciar. E quando Jesus fala, vai, não peques mais, é lógico, ele estava ali falando para uma adúltera, mulher adúltera.
ela tinha que deixar essa prática, não é? Mas se a gente olha até por um outro olhar, né, isso aí é o perigo, assim, do fundamentalismo religioso, né? Porque que Jesus vê? Jesus vê uma mulher em pecado, né? E ele não, o que dizia ali? Olha, vai, taca pedra, mata. Jesus não, Jesus falou, olha, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. E foi um a um, indo embora. E Jesus depois foi lá, olhou para aquela mulher, chegou perto dela, abraçou e falou, olha, vai, não peques mais. Né? Esse foi o olhar de amor de Jesus. Né? E o que a gente vê é, às vezes, uma igreja completamente alheia a esse olhar de amor, essa vontade de amar, de acolher, não é? Que Jesus sempre tinha. Bom, o Mauro, também outros ouvintes aqui, estão fazendo aqui um elogio à sua coragem, pastor, pelo que o senhor fez e também de falar tão abertamente sobre a sua condição, né, homossexual, ainda mais na condição de um pastor. Agora, tem alguns ouvintes aqui insistindo na questão do Romanos na Bíblia. Cadê o versículo 26, o versículo 27? Já falamos aqui a respeito dessa passagem bíblica, mas não há nada ali que faça uma referência. Assim, se a gente olhar, a gente pode também falar assim, eu falei um pouquinho de contexto histórico, né? A gente pode inclusive entender o texto, né? Fala assim, olha, homem com homem, mulher com mulher, contra a natureza, né? Cometendo atos contra a natureza que tinha lhe sido posta, não é? Por exemplo, a minha orientação sexual, a minha natureza é ser o que? É ser homossexual, é gostar de outro. A minha estrutura cerebral foi feita, criada por Deus para que eu me atraísse por outra pessoa do mesmo sexo. Então, eu também posso dizer que eu estaria indo contra a minha natureza, já que o texto de Romanos fala isso, né? Eu estaria indo contra a minha natureza se eu estivesse me apaixonando não, vivendo uma relação com uma mulher. A mesma coisa um heterossexual. A gente não está falando para o heterossexual deixar de ser heterossexual para viver uma homossexualidade. Se ele faz isso sendo heterossexual, a gente pode entender que isso também é pecado. E é exatamente isso que o texto está falando. O que o Império Romano, né, Calígula fez naquele tempo? Naquela época não tinha, a mulher era muito minorizada, a mulher não tinha direito, a mulher era mais nobre você fazer sexo com outro homem, porque a mulher era um ser inferior. Né? E a gente vê mulheres sendo vendidas no mercado, mulheres, né, vivendo, né, assim, um momento assim, muito complicado. Então, não era porque a pessoa gostava ou se atraía pelo sexo, pelo mesmo sexo, era porque era uma moda, era algo que era incentivado. E a gente não fala em incentivar. Então, por isso que eles estavam indo contra a natureza deles. Mas a minha natureza, por exemplo, é homossexual. Eu preciso amar e gostar de uma pessoa que seja do mesmo sexo que o meu, né, masculino. Respeitando a sua natureza. Isso. Já que não dá para mudar. Exatamente. Né? Bom, aqui no Twitter, pessoa Paris diz aqui, gostaria de saber do pastor como as outras congregações veem a sua igreja, a aceitação de alguma delas? Existem algumas igrejas, né, a gente vê hoje se abrindo um pouco para entender a orientação sexual. Eu tive apoio, às vezes, de alguns pastores que têm um certo conhecimento, teólogos, que estudam mais a fundo os textos bíblicos, não com olhos fechados para o que realmente diz o texto, né, com olhos abertos, né, assim, sem preconceito. Mas na grande maioria as igrejas realmente são contra a homossexualidade, a igreja realmente abomina. E o que faz o quê? Infelizmente, hoje há uma multidão de homossexuais aí fora querendo viver a fé, né, assim, em Jesus. Eu, por exemplo, eu não conseguiria me ver hoje estando em qualquer outra religião que não é evangélica. Eu acho que é um direito isso, não é? E não porque eu seja também assim, então você não pode ser de outra religião. Não estou falando isso. É porque eu não viveria. Como é que eu viveria essa fé? Eu estaria o quê? Longe de Deus, eu não conseguiria expressar essa minha fé. E hoje, vivendo dentro de uma igreja cristã, evangélica, como é a igreja contemporânea, eu me sinto completo, eu me sinto realizado e vivo o amor de Deus dentro da igreja. Então, eu não entendo às vezes os evangélicos, né? Eles preferem às vezes que a pessoa esteja lá fora, né, vivendo tudo aquilo contra, longe, distanciado de Deus, do que dentro de uma instituição, vivendo a fé dentro de uma igreja, dentro do reino de Deus. Bom, pastor, mais uma questão aqui, específica de uma menção bíblica. O Jossi Soares diz o seguinte, como o senhor interpreta o 1 Coríntios
6.9 e 10, que diz aqui, segundo ele, homossexuais ativos e passivos não herdarão o reino de Deus. Esse daí é o texto que eu mais gosto, porque mostra a completa manipulação da Bíblia, né? 1 Coríntios 6:9, né? Homossexuais ativos e passivos não herdarão o reino dos céus, isso na versão mais atualizada da Bíblia, nova versão internacional, e a Bíblia atualizada também. O que acontece, né, nesses textos? Aí mostra que houve uma completa modificação dos textos originais. Por quê? Porque a palavra homossexual ela foi criada recentemente, em 1869. Como é que essa palavra podia estar dentro do texto bíblico, um texto com 2.000 anos, né? E aí outra coisa também, os textos mais antigos falam de efeminados e sodomitas. Essas palavras também não são verdadeiras. Quando a gente olha o grego, está lá arsenoikoitai e malakoi. Hoje uma tradução mais coerente, uma tradução sem preconceito, que é, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém, hoje considerada a Bíblia com um texto mais apurado, no sentido de não deixar que haja qualquer tipo de deformação ao texto original, colocou esses dois textos, essas duas palavras de 1 Coríntios 6:9, como depravados e pessoas de costumes infames. Então, a Bíblia não condena a homossexualidade, né? Mudaram o texto, inseriram essas duas palavras, né? Inclusive, há uma menção em Apocalipse que fala, olha, ai daquele, né? Que mexer um pouquinho, Jesus falou isso também da palavra, né? E o que acontece é que esses religiosos tiraram, inseriram, inclusive nos Estados Unidos, alguns textos como esse foram objeto de lide, né? Objeto de processo. Editoras bíblicas foram processadas por conta de deturparem esses textos, né, e causar muito dano aos homossexuais. Bom, pastor, para fecharmos aqui a nossa entrevista, o Abdallah Daikon, não sei se é assim que pronuncia-se o nome dele, manda aqui uma mensagem que ouviu dizer que a Igreja Contemporânea vai inaugurar uma maior igreja inclusiva da América Latina, se há planos de expansão para outros lugares. Uhum. Pois é, a Igreja Contemporânea, a gente, como eu já falei, né, nós temos hoje 8 igrejas, estamos vindo para São Paulo, já abrimos, amanhã já temos o nosso primeiro culto aqui em São Paulo, na nossa sede nova, que é na Rua Platina 190, aqui em Tatuapé. E esse templo será o maior templo da América Latina, o maior templo inclusivo da América Latina, né? A gente está aí, hoje é um espaço com 730 metros quadrados, né, assim, para acolher as pessoas, né, que são homossexuais, são heterossexuais, mostrar que Deus não tem preconceito, né? Há plano sim de expansão, a gente deve fazer aí futuramente abertura de mais igrejas, né? Agora a gente está aí com força total vindo para São Paulo para acolher aí a comunidade excluída, qualquer pessoa que se sinta excluída aqui em São Paulo. E aí eu gostaria também de deixar o site, que é o www.igrejacontemporânea.com.br. Lá tem os endereços de todas as igrejas, tem o dia da inauguração, que vai ser no último sábado deste mês de abril, a inauguração do maior templo inclusivo aqui em São Paulo. Não em São Paulo, o maior templo inclusivo da América Latina aqui em São Paulo. Pastor, muito obrigada pela entrevista. São várias as manifestações de ouvintes, não vai dar tempo de fazê-las todas, mas acho que foi muito esclarecedora a conversa. Muito obrigada. Obrigado, Tânia. Um abraço. Um abraço. Tá? Tchau, tchau.